Meus amados irmãos, abra a tua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 3, lembrando que estamos expondo todo o livro do Evangelho de João. Estamos numa série e vamos aí aprender todo o livro do Evangelho de João, capítulo 3 de João. Lembrando que domingo passado nós falamos acerca da purificação do templo, do momento que Jesus fica indignado porque aos arredores do templo, no pátio do templo, estavam os principais sacerdotes, cambistas, e todos fazendo da casa de Deus um comércio. Nós falamos isso, e logo depois no versículo 23, 24 e 25, eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. É interessante nós percebermos esses três versículos do capítulo 2, porque muitos ali se convertem, muitos ali vendo os sinais que eles faziam, creram no seu nome. E há uma grande diferença de crer no nome de Jesus e se converter a Cristo. Há muita diferença. Há muitas pessoas que creem em Jesus. Se você sair na rua, você vai perguntar para muitas pessoas: você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Jesus? Acredito que Ele morreu. Eu acredito que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas há uma grande diferença, e Jesus nos mostra isso, entre crer em Jesus e se converter a Jesus. E essa diferença é tão interessante que esses três últimos versículos, ele faz uma ligação na entrada do capítulo 3. O capítulo 3 então dará continuidade sobre essas palavras de Jesus. João, ele faz questão de dizer da desconfiança de Jesus acerca daqueles que disseram que criam em Jesus. Aí João vai dizer no versículo 25, e não precisava de alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhecia muito bem a natureza humana. Isso é tão interessante, mas tão interessante, que já vai logo fazendo uma ponte ao encontro de Nicodemos. O relato então da conversão de Nicodemos refuta aqueles que dizem: eu sempre fui salvo. Refuta aqueles que dizem: eu sempre fui salvo, eu nunca fui perdido. A conversão de Nicodemos nos mostrará nesta noite que há uma grande diferença entre conhecer, entre saber, entre crer, entre ser estudado, entre saber de Gênesis, Apocalipse. A palavra de Deus, Jesus, vai nos mostrar que só isso não é o suficiente. Você ter um bom conhecimento teológico, você saber muita coisa, ou até mesmo você ter 30, 40 anos de igreja, isso diante de Jesus não o impressiona. Por quê? Porque Jesus é aquele que sonda a mente e coração. É Ele que tem o poder de dizer que tu és crente, que tu és filho de Deus. Caso contrário, você só fica achando. Mas é Jesus que diz quem somos nós. É Ele que diz. É interessante que nós vemos aqui Nicodemos, e o seu nome é um nome grego, porque na época que Nicodemos nasce, os seus pais tinham o costume, não só judaico, mas de colocar e misturar o nome grego no nascimento dos seus filhos. Então por isso que o nome de Nicodemos significa homem do povo em grego. E é muito frequente os nomes serem dados entre os judeus. Por isso os judeus tinham sempre esse costume de colocar nomes gregos em seus filhos, e com Nicodemos não foi diferente. Jesus, então, nós percebemos que na leitura que fizemos introdutória, Jesus o chama de mestre de Israel. Certamente porque Jesus o reconhece também como um doutor da lei, e é por isso que Jesus o chama mestre. Mas o que está ocorrendo com Nicodemos? Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, capítulo 3, versículo 1, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não estiver com ele. A grande verdade aqui é que Nicodemos,
Nicodemos, ele estava perdido, apesar da sua sincera fé religiosa. Nicodemos é alguém instruído, habilitado, por que não dizer nas nossas linguagens atuais, teologicamente preparado. Era o cara, era o PhD em teologia, Nicodemos. Porém, Nicodemos, apesar da sua sincera fé religiosa, Nicodemos estava perdido. Assim é com muitas pessoas que conhecem muito de teologia, mas não há nenhum fruto de conversão. Conhecem muito bem de escritura, mas não há nenhum sinal de arrependimento. Conhecem muito bem da palavra de Deus, mas não há nenhum sinal de obediência. Crer somente não basta. Aquele que crê e não obedece é um mentiroso. Aquele que crê e não obedece é um enganador. Aquele que crê e não obedece, ele é um impostor. Isso não existe de você servir a Deus. Há algum ditado que diz assim: eu sirvo a Deus, eu conheço a Deus, sirvo a Deus em casa. Isso não existe. Ou você serve a Deus, obedece a sua palavra, e por meio daquele que ele constitui para anunciar o Evangelho, para instruir através do Evangelho, se eu não o escuto, se não, eu não obedeço, então eu não sou um filho de Deus autêntico. Eu simplesmente creio, eu simplesmente sei, eu simplesmente estudei, mas não me converti a Cristo. Assim é Nicodemos, um homem completamente habilitado em toda a lei, porém perdido. Nós veremos aqui as características da fé de Nicodemos, que é uma característica de um autêntico fariseu que era. Ele tinha uma forte fé em um único Deus vivo e verdadeiro. Ele cria, ele acreditava, ele tinha fé nesse Deus verdadeiro. Sim, ele tinha uma obediência incondicional que se diz respeito à lei do Antigo Testamento. Nicodemos era alguém que obedecia à risca. E você precisa saber que fariseu não era café pequeno. Fariseu conhecia muito bem de lei, e eles praticavam a lei à risca. Eles cumpriam a risca. Isso é coisa que nós não devemos desmerecer da parte dos fariseus. Eles cumpriam a lei na sua letra à risca. Outro detalhe é que eles eram pessoas autenticamente morais, intransigentes. Eles eram também firmes na crença e na ressurreição do corpo de Jesus. Porém, Nicodemos, apesar de todo esse conhecimento, apesar de todo esse cuidado religioso, apesar de toda esta polpa religiosa que Nicodemos carregava sobre os seus ombros, porém, Nicodemos ainda continuava perdido. Ele estava perdido, apesar do seu cargo religioso. Nicodemos estava perdido. Nicodemos era um membro então do Sinédrio, que era o conselho supremo do Sinédrio, e que era também supremo e tribunal. Ele era do tribunal dos judeus, dirigido por um sumo sacerdote. Nicodemos não era alguém simples daquela época, era alguém muito bem habilitado. O Sinédrio então tinha a jurisdição sobre todos os assuntos religiosos, civis e criminais, relacionados então com a cidadania judaica. Então, um homem religioso, ele não entende a dinâmica do reino de Deus. Um homem religioso como Nicodemos, ele não compreende a dinâmica de Deus. Ele não entende das coisas espirituais. Ele não compreende aquilo que Jesus está falando com ele. Por quê? Porque nesse caso, verdadeiramente a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. O Espírito Santo traz vida. A letra destrói, mas o Espírito Santo transforma. A letra deixa a pessoa orgulhosa, religiosa, convencida, soberba, arrogante, mas o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence o homem que ele precisa se arrepender. Assim era Nicodemos, convencido como espírito de achismo, mas ele, por causa da sua polpa religiosa e por causa da sua postura, mesmo assim, ainda assim, fazendo parte do Sinédrio, fazendo parte de toda a jurisdição, fazendo parte de todos os assuntos religiosos, se tratando de civis, criminais e relacionados à cidadania judaica, ainda assim Nicodemos continua perdido.
apesar da sua consciência espiritual, Nicodemos ainda assim continua perdido. Não basta você somente ter uma consciência cristã, não basta somente você saber das coisas. No Evangelho de Jesus Cristo, para Jesus o suficiente não é só você saber. Está aqui alguém típico, que sabe muito, que entende muito de lei, que entende muito de práticas judaicas. Está aqui alguém que cumpre à risca todos os atos judaicos e religiosos, que cumpre à risca, de fato, verdadeiro. Está aqui alguém que você pode, naquela época, naquele contexto, olhar para ele e se espelhar nele como alguém que cumpre a lei corretamente. Nicodemos era alguém chamado como exemplo de alguém que cumpre toda a lei, mas ainda assim Nicodemos era alguém que estava perdido. Ele estava perdido apesar da sua consciência espiritual. Olha comigo o versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver comigo. É interessante nós percebemos que Nicodemos, ele reconhece quem é Jesus. Mas perceba que está escrito, que João escreve aqui, que Nicodemos vai à noite. Você quer saber por que Nicodemos vai à noite? Eu vou te dizer. Nicodemos vai à noite para que ninguém descubra o que ele vai falar com Jesus, o que ele vai perguntar para Jesus. Nicodemos está indo até Jesus em um encargo, em uma missão. Ele está indo até Jesus para interrogar a Jesus. Nicodemos então ele vai à noite para quê? Para que ele não seja envergonhado. Por quê? Por causa da condição que Nicodemos se encontra. Aliás, ele faz parte do sinédrio. Ele faz parte de uma mesa pomposa daquela época judaica. Então, ele ser visto por alguém perguntando acerca do Messias, perguntando acerca do Mestre ou da vinda da parte de Deus, ele sendo visto e ouvido, ele confessando que ele reconhece quem é Cristo e que Cristo faz as suas obras e milagres e que ele veio de fato da parte de Deus. Para Nicodemos isso seria vergonhoso pela a postura que Nicodemos se encontrava. Então por isso que João faz questão de dizer que ele foi à noite, sem que ninguém o visse, sem que ninguém o ouvisse. Então perceba que a ida de Nicodemos até Jesus não foi uma ida, e as perguntas dele não foi uma pergunta porque ele queria saber sobre o reino de Deus, não foi uma pergunta porque ele queria aprender sobre o reino de Deus. Não, esse não foi o motivo, esse não foi o propósito. Mas ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus querendo respostas. Jesus estava no início então do seu ministério. O primeiro milagre realizado por Jesus então trouxe um grande impacto e chamou a atenção então de Nicodemos. Então Nicodemos vai. Ele procurou Jesus à noite, porque, como eu disse, porque ele não queria ser visto, porque ele não queria que alguém ouvisse ele falar com Jesus. Nicodemos, ele não foi até Jesus para procurar então um milagre, ele não foi até Jesus porque ele tinha um problema para resolver, ou algum problema financeiro. Nicodemos não procura Jesus porque ele está necessitado de salvação. Nicodemos procura Jesus porque ele quer respostas. Ele procura respostas porque Nicodemos queria conhecer a Jesus. Nicodemos, ele era um homem intelectual dos seus dias, mas Nicodemos era incapaz de compreender as verdades espirituais. Por quê? Porque Nicodemos, apesar de todo o conhecimento, ele ainda estava perdido, ele ainda era um homem natural e sem salvação. Sem salvação. Eu, no decorrer do meu ministério, eu vi muitos jovens correndo para fazer teologia, e eu não digo aqui que teologia é ruim. Faça teologia, se você tiver condições, faça isso, estude a palavra de Deus, afirme. Mas eu via as motivações desses jovens que queriam entrar no curso teológico,
e que a motivação deles era simplesmente de conhecer, de poder subir no púlpito e demonstrar todo o seu conhecimento, toda a sua oratória, todo o seu conhecimento do grego, hebraico, aramaico, de tudo isso. A gente percebia isso. E quando eu entrei numa faculdade teológica, eu percebi que alguns companheiros que estavam dentro de uma faculdade porque o pai foi pastor, porque o pai é isso, porque o pai é aquilo. Então eu estou aqui, eu vou fazer teologia. Mas infelizmente a gente descobre que o final disso é só teoria, e que a teoria não resolve, que só teologia também não resolve. Precisa a ação do Espírito Santo de Deus, porque só teologia não resolve, porque o homem continua sendo natural e perdido. Ele precisa e carece da salvação de Jesus. Assim é Nicodemos, um homem natural. O apóstolo Paulo, ele dá o nome de homem sem salvação. Mas nós vemos aí o diálogo notório, o assunto principal que Jesus vai tratar com ele aí no versículo 3, olha comigo. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus logo vai de encontro a ele. Jesus logo vai responder a ele o que ele fala. Ele diz esta noite, ele diz: mestre, Rabi. É interessante que quando Nicodemos chama Jesus de Rabi, Nicodemos ele não está se rebaixando. Nicodemos está dizendo para Jesus: nós estamos no mesmo nível. Essa palavra Rabi, Nicodemos está dizendo, preste bem atenção à arrogância de Nicodemos. Nós estamos no mesmo nível, tu és mestre, eu também sou. É nesse sentido que ele está chamando Jesus de Rabi. Guarda isso. Se tiver uma canetinha, anota isso aí. Ele está falando de igual para igual, Rabi. Esse termo é igual para igual, Rabi. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo. É um tapa na consciência de Nicodemos agora. É um tapa no coração e na mente de Nicodemos que Jesus vai dar. Porque Nicodemos chega cheio de si para Jesus, no mesmo pé de igualdade. Ele diz então, Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus vai responder, versículo 5, olha comigo: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Perceba então que o assunto principal desse texto é o novo nascimento. Perceba que o assunto principal desse texto é a conversão genuína. Perceba que Jesus descarta e sonda o coração de Nicodemos e percebe que tudo aquilo que Nicodemos sabe não o converteu. Que tudo aquilo que Nicodemos aprendeu a sua vida toda não lhe trouxe conversão. Jesus vai mostrar para ele que ele ainda está perdido. Apesar de conhecer, de saber, de crer, Nicodemos ainda continua perdido. Assim são muitas pessoas que frequentam igrejas e que ainda continuam perdidas. Irmão, eu não me entusiasmo mais quando as pessoas chegam até mim e dizem assim: ah, mas eu conheço, ah, mas eu sei, ah, mas como que eu conheço, ah, eu aprendi. Eu já fico com o pé atrás. Porque o que vai falar mais alto é quando você caminhar, comer 1 quilo de sal. O pastor Osvaldo sempre dizia isso: quer conhecer a pessoa? Come 1 quilo de sal com ela. Então as pessoas, e geralmente são pessoas às vezes que estão fora da igreja. Eu sei, eu conheço. A minha pergunta é: então por que está fora da igreja, se você faz tanto assim? Então eu já sou vacinado disso. Não, porque eu sei, eu me decepcionei muito quando as pessoas chegavam, como Nicodemos: eu sei, no pé de igualdade. Não, eu sei, enchendo de si, eu conheço, já estudei. E quando você conversa com as pessoas, começa a conversar, você descobre que ela não sabe nada. Quando você olha para o cristianismo que a pessoa vive, você descobre que essa pessoa ainda não sabe nada. Quando você caminha com ela, você descobre que essa pessoa ainda não sabe e não entendeu nada. Pela árvore
se conhece os frutos. O que é que Jesus está falando com Nicodemos aqui? É um tapa na consciência dele. Nicodemos, vem cá, vem aqui um pouquinho. Você chegou cheio de roupa, cheio de igualdade, mesmo pé, né? Você é rabi, me chamou de rabi. Vem aqui. É necessário você nascer de novo. Sabe o que Jesus está falando para ele? Nicodemos, você não sabe nada. Você é um perdido no meio da religião. Perdido, dá até um tema, perdidos no meio da religião. Pronto, guarda esse tema. Você é um perdido no meio da religião. Você é um religioso nato. Cumpre as leis judaicas, ó. Mas você é um perdido. Sabe o que você precisa, Nicodemo? Você precisa descer no pedestal, se converter, precisa nascer de novo. Jesus vai dizer então, você precisa nascer de novo. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está querendo dizer aqui? Nascer da água. Nascer da água aqui, será que eu tenho que dar um mergulho? E aí eu vou dar um mergulho lá no batismo, então eu nasci de novo? É isso que Jesus está dizendo? Não. Será que alguém jogar água no meu rosto, o batismo, ou por imersão, aspersão, será que é isso que é nascer de novo? Não. O que Jesus está falando da água aqui? Essa água representa o quê? Eu vou te dizer, essa água representa a palavra de Deus. É essa a palavra de Deus. Ele diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo, você precisa nascer pela palavra, Nicodemos. Você nasceu da carne, você nasceu da carne, você não nasceu do Espírito. A palavra de Deus não transformou o teu coração. A palavra de Deus não transformou a tua consciência. A palavra de Deus não mexeu dentro de você. Ela não mudou você. Ela não transformou você. Você está equivocado, Nicodemos. Você precisa nascer da água. Por quê? Porque a água aqui que Jesus está dizendo representa ser a purificação. É purificação. É lavagem pela palavra de Deus. Essa água representa a palavra de Deus. Você precisa ser limpo pela palavra, Nicodemos. Você precisa nascer pela palavra de Deus. Não é no seu contexto religioso, os seus segmentos certinhos, aplanados. Não, você precisa nascer de novo da água, pela palavra que purifica, que transforma, que vivifica, que liberta. Quando Jesus disse você precisa nascer de novo, é porque você nunca teve encontro com a verdade. Você nunca teve encontro com a verdade. Ele disse nascer da água e do Espírito. Porque aquele que é nascido da carne é carne, versículo 6, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você é nascido da carne. Irmão Cristo está dizendo que há pessoas dentro da igreja que nasceram da carne, sim, cantam bem, falam bem, pregam bem, fazem tudo. Jesus disse, vocês haverão dias que alguns dirão assim, Senhor, eu profetizei, preguei, fiz um monte de coisa no teu nome. Jesus vai dizer, apartai de mim que eu não vos conheço, vós que praticais iniquidades. Jesus também falou do joio no meio do trigo. O joio parece com o trigo, fala como trigo, anda como trigo, veste como trigo, caminha como trigo, tem mais de Bíblia do que você, como o trigo, mas não é trigo, é joio. E Nicodemos? Nicodemos é mais um perdido, está perdido. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. A palavra de Deus não entrou no teu coração. Porque há evidências que Jesus mostra sobre a postura de Nicodemos em relação a Jesus. E ele diz, você tem que nascer do Espírito. É o Espírito Santo que tem que transformar o teu coração. Você tem que nascer de novo. Ah, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Irmão Cristo, o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é querer as coisas do Espírito. Nascer do Espírito é não negociar com as suas próprias vontades. Nascer do Espírito é renunciar a ti mesmo. Nascer do Espírito é se render, é se curvar ao senhorio de Cristo. Nascer do Espírito é ser obediente à palavra de Deus. Irmão Cristo, o que é nascer do Espírito? É ter prazer na lei de Deus e nela meditar. Irmão Cristo, o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito traz evidências de uma verdadeira conversão. Você nasceu do Espírito. Você pode pular, você pode berrar, você pode dar cambalhota, você pode fazer o que quiser, você pode falar inglês, hebraico, aramaico,
Você pode fazer o que quiser, mas se você não nasceu de novo, as evidências irão mostrar. Se há evidência do Espírito Santo, há evidência também daquele que é nascido da carne. Há evidência também. Aquele que é nascido da carne busca as coisas carnais. Ele não ama as coisas de Deus. Ele não preserva as coisas de Deus. Ele não busca a santificação. Ele não busca a santidade, que é nascido da carne. Ele pode estar no nosso meio? Pode. Talvez você deva estar se perguntando: será que eu sou um desses? Não sei. Só Deus sabe. E o Deus que interroga Nicodemos, o Cristo que interroga Nicodemos, está aqui. Nascer do Espírito é amar a Deus e as coisas de Deus, é ter prazer em estar na sua casa, é não negociar. E o que a gente vê de crente dizendo que ama a Deus, que negocia culto, negocia estar na presença de Deus, negocia ouvir a palavra de Deus, negocia com coisas banais. O que está de crente que bate no peito: eu amo Jesus, mas nega na sua prática, nega na sua conduta, nega na sua vida, nega diante dos seus familiares, nega em redes sociais, nega em qualquer canto que vá, nega. Mas bate no peito: eu sou de Jesus. Igual Nicodemos. Você conhece? Conheço. Conhece? Conheço, mas não obedece, mas não pratica, mas não entende, mas não compreende. Porque as coisas de Deus não se entendem carnalmente, se entendem espiritualmente. E Nicodemos era um homem que só compreendia de letra, de rituais, mas não entendia de espírito. Ele não compreendia as coisas do Espírito. E você percebe aqui no enredo da conversa, do diálogo de Jesus com ele, ele não compreende nada. E Jesus vai chamar a atenção dele. Olha comigo, versículo 7: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Nicodemos, Jesus está dizendo: você é um conhecedor, você não está admirado? Preste atenção. Preste atenção, o vazio da alma de Nicodemos. Jesus diz para ele: você não está admirado, Nicodemos? Eu dizer para você que importa nascer de novo? E aqui vai uma palavra de Jesus que é muito forte. Nós vamos entender isso aqui. Olha comigo, versículo 8. Jesus vai explicar o que é nascer de novo. Preste bem atenção nisso aqui. Versículo 8. Você não perguntou, Nicodemos, mas eu vou te falar. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele, é todo que é nascido do Espírito. Segura aí. O que é que Jesus está explicando? Fazendo questão de explicar para Nicodemos. Agora Jesus vai dar explicação para ele do que é conversão verdadeira. Quando Jesus está dizendo que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele está dizendo: Nicodemos, você não vê o Espírito. Aquele que é nascido do Espírito não vê o Espírito, mas sente o Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que vai movimentá-lo. Ele é levado para lá e para cá, mas ele não vê, mas ele sente o Espírito. Qual é o resultado de nascer do Espírito? O resultado de nascer do Espírito são as evidências externas. Evidências externas. É como o vento, que você não vê, mas você percebe ele. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, aquele que de fato nasceu do Espírito, é perceptível que o Espírito Santo habita nele, porque ele é conduzido não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito. Vai uma pergunta retórica a vocês: quem é que guia você? Quem é que conduz você? Quem é que te leva para lá e para cá? Quem é que faz isso com você? O Espírito Santo leva o crente. O
Só que a atuação na vida daquele que tem o Espírito é perceptível, é externa. Todo mundo vê, todo mundo percebe. Já recebeu uma palavra assim? Você é crente, não é? Sou, eu percebi. Você é diferente. Já ouviu essa palavra? Você é diferente. Você é crente? Já? É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, quando eu olho para você, você está perdido. Você não tem espírito. Quem é que nos guia, irmãos? Aí outra pergunta para você. O mundo tem percebido você? O mundo tem te percebido? Não percebido você como os demais, percebido você como alguém diferente. Não é porque você sabe falar bem da Bíblia, não é por isso que eles vão perceber você. Eu estou perguntando se o mundo percebe você na sua conduta cristã. Não é porque você sabe de grego, hebraico, conhece a Bíblia de ponta a ponta, não é por isso que eles vão conhecer você. É se a ação do Espírito Santo habita em você. Jesus está dizendo isso para Nicodemos. Nicodemos, os teus canudos, eu estou dizendo para você que se você nascesse do Espírito, seria perceptível. Olha aqui, assim é todo que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Assim, o Espírito Santo opera na vida dos filhos de Deus e os controla. Jesus está dizendo para Nicodemos: você não é controlado por Deus, você não é controlado pelo Espírito. Você está perdido, Nicodemos. Por isso é necessário você nascer de novo. Por isso é necessário você nascer de novo. Então, versículo 9, olhe comigo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Aí Jesus vai dar uma lição dele: se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Como que você vai crer? Como que você vai acreditar? Como que você vai saber? O que está faltando para Nicodemos? Falta para Nicodemos confessar a Jesus como Senhor e Salvador. O que falta para Nicodemos? Faltava dizer que ele era discípulo de Jesus. Como Nicodemos, há muitas pessoas que não assumem publicamente que amam Jesus, porque não querem viver segundo os seus ensinos. Há muitas pessoas que não querem ter um compromisso mais sério com Jesus, porque não querem seguir a Jesus, não querem obedecer. Há pessoas que não querem ouvir de Jesus, porque não querem segui-lo. Versículo 3, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aqui Jesus ele traz uma verdade salvadora. O que Jesus está dizendo no versículo 13 é que o homem não tem condições nenhuma de se salvar. Quando Jesus está dizendo: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Jesus está dizendo: Nicodemos, não depende de você, não depende dos teus canudos, não depende de toda a sua polpa judaica, não depende de você. É por isso que você está perdido, mas depende do Filho do Homem. Se o Filho do Homem não descer, não vier até você, você continuará perdido. É por isso que Jesus disse: ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem. O nascimento de Nicodemos deveria vir do alto, de Cristo, do Espírito Santo, conversão genuína. Versículo 14: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Da mesma forma que a serpente no deserto foi levantada por Moisés, assim importa que o Filho do Homem seja elevado, exaltado. O Cristo crucificado tem de ser visto pela fé, deve ser servido pela fé, pela obediência, crer em Cristo Jesus. Nicodemos só conhecia de teoria, mas não conhecia de salvação. Ele não tinha o Cristo crucificado no seu coração. Ele tinha teorias, ele tinha achismos, ele tinha arrogância, altivez de coração altivo, mas ele não tinha convicção. O que falta para Nicodemos? Nascer de novo. O que falta para muitas pessoas? Nascer de novo. O que falta para muitas pessoas é se curvar e se render a Cristo. Caso contrário, Cristo não é deixado de se enganar. Ele não precisava que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele sabia muito bem quem eram os homens que ouviram a mensagem. Meus irmãos, que nós venhamos ficar com esta palavra nessa noite, que nós venhamos demonstrar frutos de um novo nascimento, que a nossa vida externe novo nascimento, que a nossa vida seja uma vida vivida no Espírito, porque caso contrário, a vida do cristão, ela é percebida, ela é vista, não por aquilo que ele fala, mas por aquilo que ele vive. A vida do verdadeiro cristão, ela é vista, não por aquilo que ele prega, mas por aquilo que ele vive depois de pregar. A vida cristã no Espírito é vivida e medida pelo quanto ele ama a Deus de fato, pelo quanto ele adora a Deus de fato, e não é pelo que ele canta, mas pelo que ele vive, porque Jesus disse que o Pai, nos últimos dias, procurarão aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você pode ter tudo, você pode saber de tudo, mas se Cristo não for a primazia na tua vida e no teu coração, você nunca se nasceu de novo. Você nunca nasceu de novo. Se você não ama a Deus a ponto de renunciar a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos, as suas prioridades, se não for Cristo, você nunca nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo busca, o apóstolo Paulo disse que o nascido de novo busca as coisas do alto, que o nascido de novo quer as coisas do alto. Então é uma incoerência dizer que ama Deus, mas não o obedece. É uma incoerência eu dizer que amo de toda a minha força Jesus e eu não faço o que Jesus quer. Então eu sou simplesmente um impostor no meio de muitos cristãos. Que o Senhor Jesus nos ajude nessa noite, que o Espírito Santo continue nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero que você curva a tua cabeça nesse momento. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você dizendo que Jesus é o único Salvador e Senhor das nossas vidas. Jesus é o único autor e consumador da nossa fé. Que nós venhamos nos render a esse Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outro método. Irmão Cristo, como que o pecador então vai chegar ao conhecimento da verdade? Somente por meio da pregação do Evangelho. Não tem outro meio. Não existe uma mágica. Não tem outro meio. Somente pela pregação do Evangelho. Jesus disse: nascer da água é a purificação pela palavra, pela pregação da palavra de Deus. É só esse meio que tem o pecador chegar a Cristo. Curva a tua cabeça, oremos. Senhor Deus, Pai amado, aqui nós estamos, ó Deus, diante da tua santa e bendita palavra, que nos desafia, ó Deus, nos desafia nessa noite a não nos pautar naquilo que sabemos e conhecemos. Sabemos a importância de estudarmos a tua palavra, sabemos a importância de estudar a fundo a tua palavra, ó Deus, mas acima de conhecer, de saber, de crer, está a vida na prática.
Nós vemos aqui Nicodemos, Senhor, que um homem tão sabido, tão intelectual, tão conhecedor, mas estava perdido. Ó Deus, tantas pessoas que estão perdidas, conhecem tanto, mas estão tão perdidos. Estão perdidos no seu orgulho, estão perdidos na sua arrogância, estão perdidos na sua soberba, estão perdidos na letra, estão perdidos no saber, no conhecer, mas que não externam nenhum fruto de arrependimento, que não externam nenhum fruto de conversão, Pai. E passa dia após dia, não há mudança, não há conversão, não há um sinal que o Espírito Santo está o controlando, está o guiando, Senhor. Pelo contrário, é rebelde, desobediente, negociador das coisas sagradas, santas, trocam aquilo que é santo por aquilo que é carnal com muita facilidade. A verdade é que nunca nasceram de novo, são guiados pelos próprios caminhos que fazem, não são guiados pelo Espírito Santo. Assim como Nicodemos, que foi encontrado por Cristo. Ah, como é bom ser encontrado por Ti, Senhor. Como é bom, Senhor, porque quando nós somos encontrados por Ti, todo o nosso castelo de achismo, de orgulho, de soberba, foi demolido, Senhor. O Senhor é superior a tudo. Ah, Senhor, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, que a nossa mente não seja cauterizada, Pai, pelo nosso próprio caminho, pela nossa altivez, mas transforma a nossa vida, transforma a cada dia, Senhor, que a cada dia nós venhamos reconhecer quem és Tu e quem somos nós. Ó Deus, que a cada dia nós possamos ser percebidos não pelos escândalos que cometemos, não pela vergonha que trazemos ao Teu nome, mas que sejamos percebidos pela conduta, pela vida, pela santidade, pela verdade, pelo caráter, pela ética cristã, que nós sejamos reconhecidos porque somos verdadeiramente filhos de Deus, e que não sejamos conhecidos pela vergonha, pela infidelidade, pela imoralidade, pela perversão. Que nós não sejamos reconhecidos como uva bravas, azedas, mas que sejamos reconhecidos como sal, como luz. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a cumprir o Teu chamado em nós, nos ajuda a testemunhar neste mundo de caos, que vai de mal a pior. O mundo jaz em trevas. Nos ajude, Senhor, é o nosso pedido nesta noite. Nos purifica, nos lava pela Tua palavra. Converta-nos e seremos convertidos. Transforma-nos e seremos transformados. Obriga-nos a voltarmos a Ti, Senhor. Oh, Pai, que nós venhamos externar, assim como o vento atua imprevisível, invisivelmente, assim como o vento é percebido em seus efeitos, que a nossa vida seja percebida pela ação e atuação do Espírito Santo em nós. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Que Deus vos abençoe. Que o Senhor nos ajude a cada dia. A cada dia. Lembremos sempre do privilégio que temos de estar na casa do Senhor. Essa liberdade que temos, rica, estar na casa do Senhor. Eu quero agradecer a todos os irmãos, aqueles que nos visitam nesta noite. Eu quero agradecer, que Deus nos abençoe.